Certamente você já ouviu falar de arte renascentista. Nomes como Leonardo da Vinci ou Michelangelo são conhecidos para muitos. Mas quando se fala de Rafael Sanzio, poucas pessoas apresentam conhecimento aprofundado e sabem citar suas obras. Nota-se que o ensino brasileiro não trata adequadamente desse artista. Quem discute sobre esse assunto é a Thalita de Marino, graduada em Educação Artística, mestre em Educação e doutora em Artes Visuais. Atualmente, membro do Centro de Estudos e Investigações em História da Educação e professora da Faculdade de Artes Plásticas. Para entrevistá-la, teremos aqui hoje nossos especialistas em educação, Sofia Souza e Valentina Vessari. Primeiramente, obrigado pelo convite e obrigado pela participação. A minha primeira pergunta seria que a senhora sempre falou da necessidade de se abordar Rafael Sanzio nas escolas de maneira adequada. Então, qual que seria a importância desse artista na formação de um aluno? Bom, primeiramente, olá, né? Bom, voltando à sua pergunta, eu diria que é importante a gente dizer que o Rafael é um pintor que expressa, sintetiza muito bem todas aquelas principais características do que a gente conhece do Renascimento. Então, ele é o pintor mais jovem daquela tríade famosa, né, que a gente conhece, o Da Vinci, o Michelangelo e o próprio Sanzio. E, bom, percebe-se claramente nessas obras que ele se inspira em ambos. Então, dessa forma, é possível notar muito mais facilmente uma junção dessas técnicas utilizadas por dois grandes pintores renascentistas em um só. E, bom, o Rafael nos mostra muito bem todas essas técnicas e características clássicas do Renascimento, como uma maior compreensão da luminosidade, aquela ideia da simetria harmônica, a preocupação com espaço, com volume e até uma utilização do simbolismo para demonstrar valores. Então, a partir de algumas obras do Sanzio, as principais pelo menos, é possível a gente extrair uma série de conhecimentos de bases fundamentais, não só para a compreensão da arte renascentista, mas da arte como um todo, no geral. E eu ainda digo mais, talvez por meio da análise dessas obras do Sanzio, é possível incentivar o aluno a ter uma compreensão, uma observação mais apurada acerca das obras renascentistas. Então, o professor pode propor também uma análise, por exemplo, da Stanza della Signatura, que tem no Vaticano, uma das obras mais icônicas, mais memoráveis do Sanzio. Então, nela, ele pode abordar valores da mitologia grega, teologia, conceitos filosóficos, podem agregar muito ao aluno e contribuir para uma melhora da sua interpretação. Então, a partir das obras do Sanzio, o educador pode utilizar uma série de abordagens, metodologias, reflexões no geral, diferentes, para que o aluno entenda todos esses ensinamentos de uma maneira muito mais prática do que se fosse pegar outras obras de pintores que têm as suas próprias técnicas e abordagens dentro do Renascimento. Então, é realmente um material de estudo muito rico e é uma pena que não é tão trabalhado assim dentro das escolas. É mesmo? E você diria que é mal trabalhado nas escolas por conta da formação dos professores ou por outros motivos? Então, eu sempre digo que quando falamos sobre um problema como é a qualidade do ensino de artes no Brasil, tem vários fatores que acabam influenciando, sim. Então, se a gente observar atentamente, a gente consegue concluir muito fácil que a educação artística é vista como menos importante quando a gente compara com outras matérias, como exemplo de matemática, de história, de português, enfim. Ainda tem uma divisão dessas áreas de conhecimento entre o que é útil para a sociedade e aquilo que é considerado supérfluo. E a arte, infelizmente, é vista dessa forma. Então, essa visão errônea de que o ensino de arte não é tão importante assim para o currículo estudantil quanto outras áreas de conhecimento, ela acaba desestimulando mesmo os alunos a aprender, até aqueles que já têm mais facilidade com a área, também influencia os professores e desestimula eles a querer ensinar, ter aquela força de vontade na hora de ensinar, e também a sociedade, né, a colaborarem juntos em prol de um ensino de qualidade de verdade. E que, de certa forma, também faz com que se invista e exija menos dos profissionais de ensino artístico e dos seus alunos. Então, a gente também pode dizer que o fato de que a arte ainda seja algo elitista também é um obstáculo, né? Então, quando a gente diz que a arte conta a história dos ricos, infelizmente isso em parte acaba sendo verdade, principalmente a arte renascentista, né? As suas origens remetem a toda aquela necessidade da classe burguesa, que na época era ascendente,
os Médici, principalmente, de manter um contato com a cultura e esbanjar todo aquele seu capital. Então, dessa forma, eles financiavam os grandes pintores. E os alunos veem isso, essas obras renascentistas, como algo muito distante, tanto em relação à realidade, quanto em relação ao tempo, até espaço. Então, se a gente pegar, por exemplo, essas grandes obras que já citamos aqui, por exemplo, do Sanzio, todas as obras do Da Vinci, do Michelangelo, todas elas estão expostas em museus europeus. E a realidade da grande maioria do povo brasileiro não permite que o indivíduo tenha contato com obras dessa forma, viajando. Então, até em questão de aprender na prática mesmo, observando ela fisicamente, é muito mais complexo. Então, por mais que o Sanzio seja um pintor extremamente importante, ainda tem toda aquela questão de que ele é menosprezado até, ele é esquecido por alguns, uma vez que, como ele era o mais novo daquela tríade, como a gente já mencionou um pouco mais cedo, ele acaba sendo meio que esquecido. Então, para os acadêmicos, para os apreciadores de arte, não entenda mal. O Sanzio realmente era muito conhecido, ele ainda é muito conhecido, mas para os leigos, ele é ofuscado facilmente por outros pintores mais populares, e por isso, infelizmente, o ensino sobre essas obras se torna também muito mais difícil. Sim, infelizmente. Mas de que forma a senhora acredita que é possível resolver esses problemas? Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita é transmitir a ideia de que a arte é importante, como qualquer outra área do conhecimento. Isso é uma mudança de mentalidade que eu espero de verdade que aconteça, porque ela deve acontecer. E é claro que vai ser algo gradual, até porque não se quebra paradigmas assim do dia para a noite. Mas professores, alunos, Estado, a sociedade precisam abrir os olhos para essa questão, sim. Então, a partir disso, pode-se criar um maior incentivo à arte, visando que ela alcance todas as parcelas da sociedade, por meio, por exemplo, de programas culturais gratuitos, visitações a museus, enfim. E é importante incentivar, levar os alunos desde muito cedo a apreciarem e terem esse contato com a arte, sim. E uma forma de fazer com que isso aconteça é mostrar ao aluno como a arte se apresenta também no seu cotidiano. Então, influenciando o vestuário, publicidade, o design, as mídias e, bom, até mesmo o próprio comportamento. O Renascimento, inclusive, ele ainda permanece presente nas nossas vidas por meio de certos valores, certas técnicas que esse movimento inaugurou. Então, esses conhecimentos, eles devem ser transmitidos, sim, aos alunos de uma forma clara, com métodos de ensino eficientes e de uma forma criteriosa e séria, como em qualquer outra matéria. Anteriormente, a senhora citou que um professor pode utilizar de várias metodologias para abordar Rafael Sanzio. Qual você acha que é a metodologia mais adequada para o ensino artístico? Eu curto bastante de defender o método de abordagem triangular ao se ensinar artes. Eu acho que ele abrange muito bem as diferentes formas de se encarar e de experienciar a arte, permitindo que o aluno adquira até mesmo mais conhecimento. Basicamente, essa abordagem triangular, ela busca focar em 4 áreas do conhecimento da arte, que é a estética, a história, a crítica e a produção. Dessa forma, surge aquele triângulo história, crítica e produção estética, o ter, fazer e contextualizar. O estudo da história da arte é importante porque a arte se apresenta inserida num contexto histórico. Então, ela sempre vai sofrer uma grande influência dele. Por isso, muitas vezes, para compreender uma obra, é necessário entender os valores, as crenças, os sentimentos que ela reflete baseado no contexto em que ela foi feita. Por meio da leitura de obras, o aluno ele aprende a compreender símbolos e signos em conjunto com significados temáticos e culturais. E por meio da produção, o aluno tem a oportunidade de exercer a sua criatividade e também de aplicar todos os conhecimentos e técnicas que ele adquiriu ao longo das aulas. Então, eu acredito que essa seja a melhor forma de ensinar qualquer conteúdo artístico. E como você acha que é possível aplicar essa abordagem no ensino de Rafael Sanzio? Bom, é essencial que o professor passe aos alunos o conteúdo histórico por trás das obras do Rafael, sim. Um exemplo seria o crescimento da visão antropocêntrica, ou talvez a retomada da racionalidade, dos elementos da cultura clássica, talvez.
Também é importante que os alunos aprendam os simbolismos utilizados para compreender a mensagem e a história que uma obra transmite. Então, no caso do Sâncio, geralmente, a utilização de seres da mitologia grega, que representam certos sentimentos ou valores, por exemplo. E, por último, pode-se se propor um trabalho prático, em que o aluno possa retratar da maneira que achar apropriada algum tema clássico. Então, utilizando os traços e técnicas aprendidos, como esfumato, simetria, divisão tridimensional da composição e etc. É claro que não tem como exigir uma obra nos mesmos níveis das do Sâncio, mas o professor deve buscar, dentro de cada trabalho individual, que os alunos possam apresentar, sim, características renascentistas aliadas aos seus estilos e técnicas próprios.